Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, no nosso canal YouTube, com a pergunta de Andressa Santos. Olá, Dunker, você poderia me esclarecer uma dúvida? Existe psicanálise nos países orientais? Muito peculiar a questão. De fato, a psicanálise está em muitos países do Oriente, mas ela adquire uma compleição muito diferente da nossa, né? Ou, se é possível, né, separar os grandes centros ocidentais daquilo que se passa, por exemplo, em Tóquio. Um grande amigo meu, Ian Parker, fez um estudo criterioso, minucioso, entrevistou assim praticamente todos os psicanalistas da Associação Psicanalítica Internacional que trabalham no Japão, em Tóquio, e produziu esse livro, Japan and Analysis, Culture of the Unconscious, pela Routledge pela Macmillan, e que fala de como a psicanálise no Japão ela esteve muito ligada então à psiquiatria, mais do que em outros lugares, né? Ela esteve muito ligada a uma tradição de ocidentalização que foi muito forte no pós-guerra japonês, e que apresenta uma série de peculiaridades do ponto de vista da escuta, né? Da escuta analítica num idioma que tem assim diferenças e particularidades muito grandes, né? Eu lembro de conversar uma vez com o tradutor para o japonês das obras completas de Freud, mais especificamente da interpretação dos sonhos, e ele dizia assim, olha, cada tradutor tem que pegar um volume, porque a gente não consegue fazer uma convenção, né, que permita traduzir esse conceito por essa palavra, esse conceito por essa outra palavra, porque é tamanho o grau de escolha e contextualização que a língua oriental, chinesa, coreana e japonesa, nesse caso eu estou me restringindo a elas, né, traz consigo. Então, talvez tenha sido por isso que o Lacan fez uma viagem ao Japão, assim como o Barthes, né? Recomendo a você A Coisa Japonesa, que é o relato da viagem do Barthes ao Japão. Recomendo a você também o Littérature, que é o relato do que o Lacan faz da sua viagem ao Japão. E o Lacan diz que achava que os orientais não eram analisáveis. Não é possível analisar os orientais, porque, e ele está pensando nesses orientais em particular, porque a relação que eles têm com a linguagem é uma relação espontaneamente joyciana, é uma relação espontaneamente ligada à ambiguação, com tamanha poeticidade, que a psicanálise talvez não tivesse muito a dizer, né, com a sua tática, com a sua maneira de pensar a ressignificação a partir da escuta. Outro ângulo problemático seria assim, os modos de subjetivação que a gente encontra no Oriente. Então, uma cultura que é prioritariamente uma cultura da vergonha e não da culpa. Então toda a compleição familiar, toda a estrutura de autoridade, ela seria assim muito diferente, pelo menos num certo Oriente. Então a ideia tão própria para nós, né, de que a autoridade ela é objeto de uma crítica, né? Se tornar autônomo é, de certa forma, criticar as modalidades de autoridade que incidiram sobre nós e nos separarmos dela, né? A autonomia no Oriente talvez vai ser pensada de outro jeito, porque a autoridade vai ser pensada de outro jeito. Então, algo que incita a instabilização das relações de autoridade, como a psicanálise, talvez vai ter dificuldade de ser compreendido como um procedimento que ajuda a diminuir o sofrimento, que ajuda a tratar certos sintomas. Mas existe um segundo Oriente, vamos dizer assim, não o Oriente japonês, chinês, mas o Oriente Médio, por exemplo. E para isso a gente tem o trabalho do Edward Said, Freud e os não-europeus, um trabalho obrigatório, onde ele vai discutir a presença da psicanálise no mundo árabe, né, no mundo islâmico, e como isso também vai ter dificuldades e como isso também vai ter uma entrada diferente do que é a psicanálise para o Ocidente, né? Então vai falar de processos de colonização, de como esses orientais, né, lidam com o estatuto da imagem, como lidam com o estatuto do coletivo, o que é a família poligâmica, enfim, outras interveniências com as quais a psicanálise ocidental, obviamente, não está muito
muito aparelhada, mas que no entender do Said, e eu concordo muito com ele, deveria estar. Né? Então, essas fronteiras da psicanálise, elas são lugares onde, quero crer, a psicanálise vai se reinventar. Né? Hoje há uma intensificação do interesse dos chineses pela psicanálise, há várias missões que foram às universidades chinesas tentando, então, pensar o que seria a implantação de um currículo, estudo da psicanálise nesses países. De fato, o interesse que a gente tem, tanto pelo ângulo dos modos de subjetivação, quanto pelo ângulo da psicopatologia, né? São formas diferentes de sofrer, de lidar com o sofrimento, subjetivar o sofrimento, e ainda esse universo sem fim que é a linguagem, né? A linguagem oriental que coloca problemas para nós, né, do ponto de vista de sua relação com conceitos e etc., são grandes desafios renovadores para a psicanálise no Oriente. Recomendo a vocês também, para quem quer se aprofundar nessa dimensão mais da linguagem, o trabalho do meu amigo Clayton de Andrade, Lacan chinês, que ganhou o Jabuti, derrotou-me na final do Jabuti do ano passado. Poesia, ideograma e caligrafia chinesa de uma psicanálise, professor da EduFal de Maceió, grande amigo, vale a pena para ter uma ideia da complexidade do que seria uma psicanálise à chinesa, como Lacan queria. Venha conosco para Falando Nisso sobre a cultura indiana, que eu deixei de fora, mas que influenciou bastante o Lacan, para um próximo Falando Nisso. Clicando aqui no Acheronta Movebo, dessa feita mais oriental do que outras vezes.